Esse aqui é o nosso conteúdo programático, que é empowerment vontade de vontade, promover as organizações, delegação de autoridade, liderança e equipe inovadora. Você sabe o que é gestão descentralizada? Alguém tem noção do conceito? Não? Eu acho que talvez pelo nome vocês não conheçam, mas assim, você já deve ter ouvido falar em empresas que assim, dá responsabilidade do colaborador agir, dá confiança para ele agir. Tem uma empresa que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é uma empresa que a gente, de certa forma, a gente usa bastante. Alguém arrisca um palpite do conselho? Todo mundo, qualquer coisa, eu acho que você vai lá e procura essa empresa. Isso, exatamente. Essa é a empresa descentralizada. Qual que vocês podem ver? Eles trabalham, ou em casa, ou vai para o escritório, tanto faz, desde que seja uma responsabilidade, ou seja, a empresa passa a responsabilidade do colaborador. E ela então passa a agir de forma que assim, ela faça o trabalho com responsabilidade. Segundo exemplo, o gestor da gestão, comando e controle, denomina centralizado, que é considerado como chefe. Não é aqui. Na gestão descentralizada, esse profissional tem o principal papel de ser motivador da sua equipe. Essa seria a atividade centralizada. A nossa é descentralizada, que seria, na verdade, a motivação da equipe. No comando e controle, o líder fica para convencer. Já na gestão descentralizada, líder motiva os outros que existem profissionais a tomar decisões. Ele faz com que as pessoas desenvolvam-se o máximo que puder. A Camila vai dar continuidade. Boa noite a todos, meu nome é Camila. Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho aqui do empowerment. Nem sei se todos conhecem, mas empowerment nada mais é do que o empoderamento. Complementando o que a Rafaela falou, o empowerment ele é uma gestão de negócios e ele trata a gestão de descentralização das atividades, dos negócios em geral. Tá? Então, por exemplo, o empoderamento, o empowerment, ele ajuda muito não somente as empresas, não traz somente benefício para as empresas, mas principalmente para os colaboradores, porque ajuda no desenvolvimento, ajuda no aprendizado. O empowerment ou a descentralização de poderes nada mais é do que o empreendedorismo, porque dentro da empresa nós podemos utilizar nossa capacidade, nosso entendimento, usar nossa criatividade, o comprometimento com a empresa. De uma certa forma, a gente se sente um pouco dono da empresa, porque nós temos a liberdade de tomar decisões, principalmente, podemos citar pessoas que estão no chão de fábrica, outras próprias pessoas que estão nos operacionais, por exemplo, na área de recursos humanos. Você está lidando com aquela atividade, você sabe as dificuldades, então você tem mais capacidade ou até mais entendimento para poder tomar certas decisões que vão otimizar atividades, que vão otimizar tempo, que vai trazer mais de retorno para a empresa. Então é um trabalho em conjunto, liderança com equipe. E quando todas as pessoas da equipe estão envolvidas, estão interessadas em digamos assim, trazer retorno para a empresa e melhorias, com certeza até a competitividade é melhor. Disse também que as empresas descentralizadas elas têm muitas propagandas boca a boca. Por quê? Porque fica-se tendo conhecimento de que aquela empresa trabalha com agilidade, com praticidade, com até, de uma certa forma, com economia. Então, o empowerment ele ajuda muito as empresas, mas principalmente também os colaboradores, porque eles acabam tendo oportunidade dentro da empresa e acabam gerando muitos lucros e muitos resultados. Em seguida, nossa colega vai falar, a Patrícia, a respeito das vantagens e desvantagens de se ter uma gestão de empowerment ou descentralização de poderes. Uma das vantagens, o aumento do comprometimento dos colaboradores nas decisões efetuadas. De que forma? É aquele colaborador que veste de verdade a camisa da empresa. No caso, os líderes podem realmente confiar e delegar aquelas atividades, porque sabem que elas vão ser desempenhadas com garantia, vão ter força na tomada de decisão. Promover a cooperação da equipe. De que forma? Criando ambientes
cooperam, né, com os colaboradores, que eles se sintam à vontade, de que forma que eles se sintam motivados com facilidade, tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Eles são motivados pela própria cooperação. E na ocorrência de conflitos, eles são resolvidos de formas abertas e sinceras. De que forma? Se eu tenho um problema, eu preciso compartilhar aquele problema se eu dependo do setor para resolver meu problema. Eu vou compartilhar os problemas que eu tenho para poder chegar a uma decisão. Todos saem ganhando nas relações interpessoais. De que forma? Eu preciso ter a capacidade de me conhecer. É um processo de autoconhecimento. Se eu não consigo lidar com os próprios conflitos, como é que eu vou conseguir resolver um problema de uma outra equipe? Como é que eu vou lidar com outras pessoas se eu não consigo lidar comigo mesmo? Estimula a rapidez e a flexibilidade da capacidade de decisão na organização por meio de colaboradores. As desvantagens. O empowerment não é algo fixo. E geralmente a empresa ela não repete. Ela repete algo que deu certo no passado. Não, vou repetir. O empowerment é algo fixo. E geralmente a empresa repete algo que deu certo no passado, não se dando conta que a realidade mudou. De que forma? Como as tecnologias estão mudando cada vez mais, eu não posso me basear lá atrás, agindo exatamente com aqueles processos que eu utilizei lá para fazer a mesma coisa. A insegurança dos líderes atrapalha na implementação do sistema? Sim. Por quê? Porque eu não posso colocar o líder que ele não tem segurança daquilo que ele vai fazer, se ele não conseguir liderar os seus liderados de uma forma segura do que ele precisa fazer. Os colaboradores não preparados em assumir as responsabilidades do processo de decisão, eles podem prejudicar no processo. De que forma? Eu preciso ter colaboradores treinados e capacitados para exercer essa função. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa despreparada, colocar em uma linha de produção, digamos que ela vai atrasar todo o processo, porque ela nunca teve ali, ela nunca teve um processo, ela nunca teve um treinamento de verdade para poder ela assumir aquele posto, digamos. Então agora, vamos lá em isso. Eu só abri um parênteses, tá, gente? Quando a gente fala do empowerment, a gente está falando de profissionais, tá? Não são aquelas pessoas que têm que ser mandadas, são aquelas pessoas que chegam e sabem o que tem que fazer. Por isso que quando você colocou naquela questão, não, porque aqui eles trabalham em equipe não pela obrigatoriedade do rendimento, mas por eles saberem fazer parte de um processo e estão contribuindo para o desenvolvimento, né? Então, isso já é uma visão de futuro. Por isso que tem empresa que quando não sabe utilizar essa ferramenta, fica presa no passado, né? E prejudica, porque fica, não, porque deu certo, vamos repetir. O empowerment não é isso. Ele é um acesso à liberdade, entendeu? Para que a gente possa criar. E os seus líderes têm que ser trabalhados para isso. Eles têm que ter essa visão também, conhecendo essa ferramenta. Porque ela só desenvolve em conjunto, né? Perfeito aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou falar sobre poder e delegação de autoridade dentro das organizações. Dar poder às pessoas, aos colaboradores, delegando autoridade, é responsabilidade de todos os níveis da organização. Dar poder significa todas as pessoas que exercem um cargo dentro de uma organização, ele tem poderes sobre seus subordinados. Podemos citar aqui um exemplo, a professora. Ela exerce um cargo dentro da instituição, Faculdade Marcos Falcão, e ela tem um certo poder e autonomia em chegar aqui e pedir um trabalho referente a empreendedorismo. Vocês terão que apresentar um seminário, vocês terão que apresentar algo. Isso é referente ao cargo que ela exerce dentro da organização. Então, de uma certa forma, nós somos subordinados a ela referente a realizar certas atividades. Isso significa dar importância e confiar nas pessoas, dar liberdade e autonomia de ação. Voltando um pouco aos poderes, existem vários tipos de poderes. Poder legítimo, poder positivo,
poder de recompensas, entre outros. Podemos citar também o poder coercitivo, que são aqueles poderes de sanções e penalidades, onde nós vivenciamos isso nas organizações, principalmente no lado operacional, né? Quem é operacional, que sabe que no momento que aquele líder operacional, líder de produção, gerente, dependendo da hierarquia da organização, ele chega com você e muitas das vezes ele não pede para você fazer determinada atividade. Ele chega simplesmente te mandando executar uma determinada atividade. Esse é um poder coercitivo de sanções e penalidades. Caso você não venha realizar determinada atividade, você pode ser penalizado, porque automaticamente ele tem o poder para fazer isso, que é o poder do cargo, que dá autonomia a ele fazer isso. Nós temos também as autoridades, né? Que são as delegações de autoridades que já são aos níveis hierárquicos da organização. Essa aí reflete um pouco mais para o lado de gerentes. Um exemplo, nós temos um diretor da organização e esse diretor ele dá autoridade ao gerente de recursos humanos a fazer determinada atividade dentro da organização. Então, ele está delegando poderes, um exemplo como se aquele gerente tivesse autonomia para organizar ou reorganizar a empresa. E muitas das vezes, esses poderes são repassados também para os subordinados, onde entra a questão que a colega falou. Também, esses poderes, temos que olhar nós como subordinados, que eles têm um limite, desde que não prejudique a organização. Existem coisas que nós, como subordinados, por exemplo, todos aqui têm um nível dentro da organização, mas tem um superior. Existem momentos que você tem autonomia para resolver certos problemas, desde que não prejudique futuramente. Existem problemas que são repassados a você, que o operacional chega até você citando lá no recurso humano, e você pode iniciar a resolver aquele problema, mas chega um momento que você precisa consultar com a sua chefia imediata até onde são as suas limitações, até onde você tem autonomia para tomar certas decisões. Nós temos os poderes de linha, que são aqueles dos gerentes, né? Onde eles devem ser orientados aos subordinados. Nós temos os poderes também de staff, que são aquele do pessoal mesmo, que relata sobre equipes e os grupos. Toda organização ela tem metas a serem cumpridas. E essas metas, para serem cumpridas, elas precisam ser orientadas. Podemos citar como exemplo dessa delegação de poderes, o gerente de recursos humanos, ele precisa contratar 100 pessoas para o operacional. Então, ele explica para os subordinados, assistentes, analistas de RH, que ele precisa, na data X, de 100 pessoas. Mas ele dá uma liberdade para que aquelas pessoas da equipe executem aquela atividade da maneira que eles se sintam livres para executar. Não importa a forma como eles vão executar. O importante é que eles cheguem ao objetivo final, que é contratar as 100 pessoas. E isso, automaticamente, eles são orientados pelos gestores e a autoridade de linha, que são orientadas pelos gestores e supervisores da organização. Agora nós vamos ouvir o colega que vai falar um pouco sobre liderança. Boa noite, me chamo Gabriela. E a liderança, quem nunca trabalhou numa empresa onde não existe um líder? Existe, em qualquer lugar existe um líder, né? Mas qual é a diferença da descentralizada e a centralizada? O líder da centralizada, ele trabalha com foco horizontal, né? A gente vai chegar lá. E o da descentralizada, ele trabalha na vertical. Então, o que significa isso? Proporcionar liderança na organização significa orientar as pessoas, definir objetivos e metas, abrir novos horizontes e avaliar o desempenho e proporcionar retroação. Tá? Sempre trazer o feedback, tá? Sempre estar passando essas informações. Um bom líder, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em equipe, ele vai conseguir lançar metas, objetivos e conseguir trabalhar junto com essas pessoas que estão seus funcionários, né? E eles traçando esses planos, eles vão conseguir chegar
com a sua porcentagem, o seu objetivo final. E a centralizada não, ela é diferente. Você encontra normalmente um chefe, vamos colocar assim para vocês poderem entender. Ele normalmente é o chefe, onde você centraliza tudo, toda a informação tem que ser por ele, você não consegue passar essa informação se não tiver o aval do chefe, né? Já o líder não, ele consegue liderar, ele consegue passar as informações, ele consegue solucionar o problema, né? E ajudar. Eu acredito assim, que no século XXI, onde nós estamos hoje, não deveria mais existir organizações centralizadas. Essa é a minha opinião, eu acredito que deve também. Porque você trabalhando numa organização, e eu sei que tem muitos, e eu acredito que muitas empresas estão trabalhando para a melhoria disso. Mudar esse foco, sair da centralizada, que é todo aquele medo, né, que existe, não pode fugir essas informações, isso aqui é sigiloso, isso aqui. Não pensa no cliente, pensa sempre achando que vai, se sair informação, vai prejudicar, não vai conseguir. Eu acho que isso atrapalha. E quando você trabalha sendo mais transparente com as pessoas, com seus clientes, com seus funcionários, os objetivos e as metas são alcançados. E assim, acredito que existe, no final, você também dá vários benefícios, não só para a sua organização, como para si próprio. Tá. Agora nós vamos ouvir um pouco a Dani, mas daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Me chamo Daniele. Vou dar continuidade aqui. Equipes inovadoras. Equipes inovadoras. Botou 2 integrantes aqui, mas depois a gente fala bem. Como assim? Vamos dar continuidade. O que são equipes inovadoras? São aquelas pessoas que estão junto com o líder, pronto para o que der em vier. Sabe por quê? Porque eles acreditam no objetivo que foi imposto diante deles. Como formar uma equipe inovadora? Nós temos que ter uma excelente equipe. Ele tem que formar a equipe. Ele enxerga o que está à frente. Ele olha para as pessoas e não vê o agora. Ele vê a capacidade de você chegar lá na frente, que ele pode se envolver, quais são as suas limitações, o que ele pode trabalhar para fazer você desenvolver cada vez a sua função dentro daquela organização. É aquela pessoa que não está com dificuldade ali no teu trabalho e ele chega e diz assim, o que está acontecendo? Você expõe e ele te pergunta o que nós podemos fazer para melhorar isso. Você fala para ele, eu acredito que tem que ser assim, dessa forma, e ele diz, vamos botar em prática, vamos estudar. Vamos lá, eu te apoio, eu te ajudo e vai acontecer e vai dar certo. Eu acredito em você. Ele libera para você uma confiança que te deixa seguro daquilo que tu estás fazendo. Né? Essa é uma equipe inovadora. Ele começa a juntar as pessoas e delegar a elas as funções, mas dizendo de uma forma assim, você sabe o que tem que fazer, eu não preciso estar mandando. E você sabe desempenhar da melhor forma possível. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e montar uma equipe de sucesso. Uma equipe que vai superar as expectativas e que vai levar com certeza as organizações a um nível maior. Porque são essas pessoas que as organizações buscam hoje. São esses tipos de profissionais como eu e você, eu acredito que estamos aqui nos profissionalizando, buscando o nosso melhor para nos desempenhar lá dentro da organização. A professora disse ainda agora assim, eu quero que vocês sejam excelentes gestores dentro do RH. E eu tomei isso aqui, excelência. Excelência não é para qualquer um. Nós precisamos buscar a excelência. Nós precisamos botar em prática. Nós não temos que botar na nossa mente que nós não estamos aqui mais como colaboradores, estamos aqui como gestores, nós subimos um degrau. A equipe aqui, a nossa equipe, são finalistas. Nós vamos estar entre as equipes inovadoras. As organizações buscam isso. Pessoas que têm uma mente aberta, à frente. Aquele que está ali e diz assim, eu não tenho medo do desafio. Tu me põe um desafio e aquilo me motiva a superar aquilo que me foi imposto. Isso são equipes inovadoras. Isso contagia um ao outro. Você passa, você recebe essa informação, você consegue passar para o seu colega, você já envolve o outro e vai chamando mais um e cada um vai dando a sua opinião e vai crescendo dentro do desenvolvimento daquilo que foi imposto na equipe. E o líder ele consegue enxergar isso. O
Um bom líder não é aquele que tem medo de treinar o seu sucessor. Ele tem que ter essa visão. Eu sou um líder, eu preciso treinar uma pessoa para me substituir, para me colocar no meu lugar. E quando isso acontecer, ele vai estar realizado, porque ele vai ver que o seu trabalho está sendo bem desempenhado através de uma outra pessoa que foi treinada por ele. Isso gera equipes inovadoras, pessoas de mente abertas, que têm opinião própria, que conseguem passar aquilo que aprendeu, o seu conhecimento dentro da sua organização, né? Está dentro desse tema. Nós ainda não vamos finalizar, ainda tem mais um pedacinho. Eu não sei se todos conseguiram entender o que é centralização e descentralização. Conseguiram entender a diferença uma para a outra? Sim ou não? Sim. Se empolgaram aí no discurso, né? Então já apoiaram. Mesmo assim, nós vamos fazer uma simulação para que vocês consigam fixar essa ideia. Vamos botar aqui gestores, que nós temos que ser gestores descentralizados, não mais centralizados, por favor. Vamos lá. Lembre-se que os gestores estão no topo, né? Sempre. E dali para cima, para ser realmente empreendedor. Então, tem que seguir essa linha. Olá, boa noite, Ana Rafael. Boa noite, Ana Patrícia. Eu gostaria de solicitar alguns treinos de contra-cheques, porque participamos de um processo de uma casa e eu não tenho mais contra-cheques, chaveados. E eu gostaria que você pudesse me entregar e validar isso. Se fosse, o que acontece é que nós temos um procedimento. Mas O que acontece é que nós temos um procedimento na empresa. Foi passado para você os contra-cheques de vezes anteriores. Acabou de ter tudo. Não sei como entendeu? Mas eu vou tentar ajudar. Eu vou falar com a nossa gerente. Ela me deu o que ela pode fazer. A senhora pode fazer o que tem? Sim, acho. Não sei se ela sabia. Pode chamar. Ela sabia o seguinte: nós temos um problema com a computadora. Ela gostaria de 3 últimos contra-cheques dela. Então, fez os contra-cheques dela. Mas ela não sabe que a empresa tem procedimentos e o prazo de 48 horas. Então, diga para ela que infelizmente nós não vamos poder atender apenas no prazo que a empresa tem. Não tem nada, porque ela está no processo de entrar na prova da casa, esses 3 contra-cheques. Então, diga para ela que ela tem que cumprir com o prazo. Nós não vamos ajudar nesse momento, infelizmente. Já tem a cara. Ana Patrícia, infelizmente, nós temos um procedimento e os 3 contra-cheques só estarão disponíveis dentro de 48 horas. Mas, assim, a empresa poderia me ajudar, eu preciso entregar essa documentação hoje, eu pego surpresa, eu fico complicado, eu precisava entregar realmente toda essa documentação. Só o que está me faltando são as 3 últimos contra-cheques. Eu teria como dar um jeitinho para conseguir. Infelizmente, Dona Patrícia é gerente. Eu vou perder a minha cara. Bom dia, dona Vera, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está, Dani? Estou bem. Melhor se a senhora puder me ajudar. Você já lembra daquele processo de uma casa que eu estava pretendendo fazer o financiamento? E disse que não, dona Vera, vai sair. Sim. Só que eles me pediram certas documentações, e eu preciso dos 3 últimos contra-cheques. Julho, agosto e setembro. Só que eu perdi os meus 3 últimos e eu não tenho como lembrar. Vocês poderiam me ajudar? Mas então, claro que sim. Você agora só um minutinho. Você já está. Obrigada. Você sabe que é muito importante, né? Para uma mulher, para alguém conseguir uma casa própria, isso aqui vai me ajudar. Eu estava preocupada, achando que
ia ter algum impedimento, de repente ia ter que esperar mais tempo, tem que ser hoje isso aqui. Se a gente pode ajudar, por que dificultar? Muito obrigada, Dona Vera, estou muito satisfeita. Obrigada pela sua ajuda. Bom dia, tchau. Eu sei sim.